Aviso: o conteúdo desse vídeo é exclusivamente de cunho educacional e sua utilização é de sua inteira responsabilidade. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Sei o horário que vocês estão vendo. O vídeo de hoje eu tô gravando porque alguns amigos, alguns conhecidos assim, sempre me perguntam sobre esse assunto, e então eu vi que tem bastante gente que não sabe como funciona isso e resolvi gravar esse vídeo. Você já deve ter ouvido de computadores que foram parar nas mãos de agências de inteligência, coisas do tipo, e nunca foram acessados, devido ao seu alto nível de segurança. Se você ficou curioso para saber como as pessoas conseguiram isso, os donos desses computadores, nessa playlist que está iniciando hoje, sobre criptografia, eu vou te mostrar como que isso pode ser feito. E inclusive você mesmo pode utilizar essa segurança para evitar que o seu computador, ao ser roubado, por exemplo, tenha seus dados acessados pelo ladrão, ou até mesmo no caso de você perder ele, sei lá. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre criptografia, e especificamente nesse vídeo eu vou falar sobre o LUKS, que é o padrão de criptografia utilizado no Linux. O LUKS ele utiliza a tecnologia AES 256 bits. Essa tecnologia, no início dos anos 2000, foi criado esse padrão AES 256, e mais tarde foi adotado por várias agências de inteligência e governos ao redor do mundo. Inclusive hoje é o padrão de criptografia utilizado para proteger informações do governo e das forças de segurança dos Estados Unidos e também do Brasil, dentre outros governos ao redor do mundo, que utilizam. Aqui fica uma curiosidade, que esse padrão de tecnologia ele é tão seguro, tão complexo de ser quebrada essa segurança, esse padrão de criptografia, é tão complexo de ser quebrada a segurança dele, que em muitos países ao redor do mundo ele é proibido. É proibido pelo fato de o governo não ter um poder computacional suficiente para tentar quebrar ele. Não que alguém tenha conseguido até hoje, ninguém conseguiu até hoje. O que conseguiram, claro, foi tentativas com softwares que usam dicionário de senha, softwares que cruzam informações sobre o dono do dispositivo em questão, do notebook, do disco, do HD, e cruzam essas informações e montam um dicionário de senhas que são tentadas ali milhões de vezes até que uma delas dê certo. Mas quebrar a segurança do padrão de criptografia em si, ninguém conseguiu até hoje. E estima-se que um supercomputador do mesmo tipo utilizado por agências de inteligência e governos, ele levaria em torno de alguns séculos para quebrar uma codificação AES 256, o que torna essa tarefa obviamente inviável, E como eu disse anteriormente, a segurança das informações contidas em um disco criptografado com esse padrão, elas dependem então única e exclusivamente da complexidade da sua senha, sendo que se ela puder ser facilmente adivinhada, vai ter sistemas que vão poder construir dicionários com as suas informações pessoais e que vão gerar essas senhas para que sejam tentadas repetidas vezes até que uma delas dê certo. Bom, falamos bastante sobre o padrão aqui, uma breve história sobre como ele foi criado e como funciona, Não vou entrar em detalhes, até porque eu não sou especialista em segurança e criptografia, então a gente vai partir para a instalação. Para essa demonstração, eu estou utilizando o Linux Mint, que ele é baseado no Ubuntu, e ele tem essa tecnologia já embarcada nas instalações padrão dele. Nesse ponto aqui, eu não vou te explicar como que você cria o pendrive de instalação, como que você configura o teu notebook, até porque cada notebook, cada computador, cada dispositivo funciona de uma forma, então eu não tenho como explicar em um vídeo todos os equipamentos, Ficaria inviável. Mas eu vou fazer um próximo vídeo ensinando como criar o pendrive para instalação, e também mostrando como que a gente faz para inicializar esse pendrive de instalação no teu notebook. Lembrando, essa instalação ela vai formatar o computador e vai apagar todos os dados que tem nele. Então, se você tiver alguma informação contida nesse dispositivo, você faça o backup antes.
Então vamos iniciar aqui a instalação. No Linux Mint, por padrão, o instalador dele primeiro inicia uma imagem de teste do sistema e depois, dentro dessa imagem, que tem realmente o aplicativo que faz a instalação dela. Vamos esperar ela carregar aqui. Ele demora um pouco mesmo para carregar, é normal. O sistema acabou de iniciar. Tá. Iniciando, a gente vai... Deixa só eu... configurar a tela aqui para ficar maior. Beleza, assim acho que já dá pra... já fica melhor. Eu tô rodando numa máquina virtual, então não tem os drivers instalados, nada, daí ele fica assim mesmo o vídeo. Tá. Agora vamos iniciar a instalação, propriamente dita. Beleza, aqui a gente vai escolher o idioma. Aqui a gente escolhe o teclado. Normalmente, se o teu teclado tiver a tecla cedilha ao lado do tio, ele provavelmente vai ser o padrão ABNT2. Então ele está no padrão correto aqui, português Brasil. Só você continuar. Aqui, se fosse uma instalação para a gente utilizar, seria interessante marcar que ele já instala também os codecs de reprodução de vídeo, áudio, etc. Não vou marcar porque o intuito do vídeo não é esse, então vamos avançar. Ele demora um pouco mesmo.
Após aquela tela que demorou bastante para passar, a gente chegou na tela que interessa, que é o objetivo do vídeo. Essa tela seria a tela onde a gente cria as partições do disco, onde a gente define como que vai ficar particionado o disco. Aqui a opção que a gente vai escolher vai ser esse botão Funcionalidades Avançadas. A gente vai escolher essa opção LVM e marcar essa caixinha de seleção aqui para criptografar a nova instalação. Dá um OK. Aqui você vai colocar a sua senha. Assim, uma observação. O interessante é que você coloque senhas com mais de 10 dígitos e que não seja coisas óbvias, assim, né? Informações suas ou de pessoas próximas, nomes, datas de nascimento, etc. Coisas que todo mundo já conhece, já sabe que são óbvias. Importante que tenha mais de 10 caracteres. Eu utilizo uma com bastante caracteres, então bem mais. Quanto maior a senha, melhor. Não importa muito se ela vai ter caracteres especiais como cifrão, arroba, asterisco, etc. Não importa. O que importa é o comprimento da senha e que ela não contenha informações ligadas a você ou a pessoas próximas ou a fatos sobre a sua vida. Isso facilita que uma pessoa tenha acesso não autorizado às suas informações. Aqui, como é uma demonstração, eu vou colocar uma senha de 3 dígitos, 1, 2, 3. Aqui que vai uma informação muito importante também. É de uma instância, você quer saber de seleção aqui embaixo, substituir espaço exclusivo. O que isso faz? Quando você deleta um arquivo e você vai lá e limpa a lixeira, esse arquivo permanece no seu HD. E esse arquivo ele é marcado para ser excluído, ele é sobrescrito, ele é marcado para ser excluído. E ele só vai de fato ser excluído do teu disco quando outro arquivo necessitar ocupar aquele lugar dentro do disco onde ele estava alocado. Marcando essa opção, a instalação ela vai, além de criptografar o teu disco, ela vai pegar todo o espaço que estiver em branco no teu disco, que estiver limpo, vazio, ela vai gravar diversas coisas ali até lotar o teu disco. Esse espaço, é óbvio, o teu disco não vai ficar lotado, você vai conseguir armazenar coisas, tudo. Só que qual é o intuito disso? É que qualquer pessoa que esteja de posse do seu equipamento não tenha sequer a noção do tamanho dos dados que você tem armazenados ali dentro. Então por isso que a gente vai marcar essa opção aqui, para dificultar ao máximo a pessoa não vai ter sequer noção do tamanho dos teus arquivos, quantos gigas de arquivos você tem. Então marque essa opção. Claro, lembrando aqui que ele já está dando até um aviso ali que a instalação pode demorar muito mais tempo. Só que se o intuito aqui é segurança, eu acredito que a gente não está muito preocupado com o tempo de instalação. E um aviso aqui que agora eu estou deixando é que a criptografia ela deixa um pouco mais lento o computador, só que nada que torne inutilizável. Tá? A minha máquina é criptografada e antes da criptografia ela chegava na tela de logon do sistema para pedir a minha senha da minha conta em torno de acho que 20 segundos. E daí depois da criptografia passou para 45 segundos. Recentemente eu coloquei um SSD na máquina, então ela voltou para 20 segundos. Então tá na mesma coisa, assim, o tempo de inicialização. Mas nada que para quem está buscando segurança seja algo relevante, né? Vamos seguir aqui. Clique em instalar agora. Ele vai te dar uma prévia aqui de como que vai ficar o teu disco após a instalação. Você clica em continuar. Nessa tela você vai selecionar o teu fuso horário. Por padrão, as distribuições Linux elas seguem o padrão UTC internacional, então você não vai encontrar ali horário de Brasília, você vai encontrar horário de São Paulo. Isso é padrão na maioria dos Linux. A gente vai continuar.
Aqui você vai colocar o seu nome, fulano de tal, a senha da sua conta. Por que você tem que colocar uma outra senha? Aquela primeira senha ela vai ser solicitada quando você ligar a tua máquina. Pro sistema poder iniciar o teu disco, o teu HD, ele vai solicitar aquela senha. Sem aquela senha, a tua máquina não liga. Muito importante lembrar aqui também, claro, que a partir do momento que você criptografa a tua máquina, se você esquecer a tua senha, você não recupera mais os arquivos que estavam ali dentro. Você perdeu e não tem quem consiga recuperar. Tá? Essa senha aqui ela é a senha da tua conta de usuário, é aquela que você vai digitar cada vez que bloquear a tua conta, quando ficar muito tempo sem usar, etc. E quando ligar a tua máquina, você tem que digitar duas senhas. A primeira, a da máquina, do HD que está criptografado, a segunda, a da tua conta. Então essa daqui, você escolhe uma senha forte também e você deixa tudo do jeito que está aqui mesmo. Você não precisa criptografar a tua pasta pessoal, tá? Isso seria uma segunda camada de proteção, ou seja, a criptografia dentro da criptografia. E acredito que a criptografia de disco inteiro, como a gente está fazendo aqui, já seja suficiente para proteger os seus arquivos, né? Claro, se você achar que tem necessidade, marca essa opção aqui, mas novamente vai ficar bem mais lento do que ficaria normalmente apenas com a criptografia de disco inteiro que a gente está fazendo, tá? Se marcar essa opção vai ficar um pouco mais lenta a tua máquina. Mas se você quiser é só marcar esse aí. Aqui a gente clica em continuar. Agora o sistema vai iniciar a instalação, né? Essa tela aqui, ela não tem mais nenhuma interação, tá? No final dela, quando termina de carregar isso daqui, vai aparecer uma mensagem para você reiniciar a máquina, vai pedir para você desconectar o teu pendrive e apertar o Enter. E depois disso a máquina vai ligar. Eu vou dar um pause aqui, quando chegar nessa mensagem do final, eu volto a gravar, tá? Porque o vídeo já tá para mais de 15 minutos, então vai ficar bem chato de você ficar assistindo tudo isso. Mas essa tela aqui não tem nenhuma interação, só fica passando alguns slides aqui sobre o sistema, sobre as ferramentas, etc. E nada de tão interessante, você não precisa interagir com a instalação, ela não vai pedir nada para você, tá? Então a gente já volta aí. Bom, aqui a instalação chegou na parte final, onde apresenta aquela mensagem lá que eu falei para vocês. Ele dá a opção da gente continuar testando o sistema nessa imagem que a gente está rodando, ou reiniciar agora para iniciar o sistema que foi instalado. Vamos reiniciar e daí a gente vai acompanhar ele solicitando as senhas, tudo. A instalação ela é bem demorada mesmo, porque ele baixa atualizações, etc. E daí com a criptografia adicionou um tempo a mais para a conclusão, tá? Ó, nessa primeira tela aqui, ele está carregando o disco, está iniciando o HD da tua máquina. Não, desculpa, aqui ele ainda está finalizando aquela instalação. Agora que apareceu a mensagem, ele pede para a gente remover a mídia de instalação e pressionar o Enter. Como eu estou no VirtualBox, eu vou remover a imagem. No caso, vocês podem remover o pendrive, se estiver usando pendrive ou CD. O próprio VirtualBox já desmontou a imagem, então é só pressionar Enter. Agora a máquina vai reiniciar e antes de carregar o disco, o HD no caso, ele vai pedir a senha. E é nessa parte aqui que realmente você abre o disco criptografado. Se não tiver essa primeira senha aqui que está pedindo agora, ninguém consegue abrir o teu disco. A não ser que, lembrando novamente, você utilize uma senha fraca ou com informações relacionadas a você ou a pessoas próximas. A nossa senha aqui ela é fraca porque é para fins de teste, então eu coloquei 1, 2, 3.
E aí, nesse momento, ele reconhece que a senha é a cadastrada e ele vai decriptar o disco para poder, vai desbloquear o disco para você poder acessar as suas informações. Aqui o processo é automático agora até ele chegar na tela de logon do sistema, onde aí sim você vai digitar a tua senha de usuário e não a senha de criptografia do disco. Nesse processo que a gente aprendeu aqui hoje, é feita a criptografia do disco inteiro. Ou seja, o disco é completamente criptografado. Claro, existem outros processos que encriptam partes do disco ou apenas a tua pasta de usuário, no caso, né? Mas a gente não vai abordar eles até porque eles não são tão atrativos assim do ponto de vista de segurança. Esse processo ele encripta realmente o disco completamente e é praticamente impossível de ser quebrado, tá? Então lembrando que se você perder a tua senha, você vai perder tudo que está dentro do teu HD, certo? Você pode formatar ele, mas não pode acessar o que está dentro. Então nessa parte aqui é onde a gente digita a senha cadastrada para o usuário, que não necessariamente precisa ser a mesma senha de criptografia do disco. Aí fica a teu critério, né? Eu, por exemplo, no meu disco eu coloquei uma senha extremamente grande. Já para o meu usuário eu coloquei uma senha menor, que não é tão segura quanto a outra, né? Até porque se um dia alguém conseguir quebrar a criptografia do disco, a senha do usuário não vai significar nada, né? Vamos esperar ele carregar o sistema aqui para a gente finalizar esse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou ensinar como que isso pode ser feito em computadores Windows e talvez até ensinar como que a gente pode fazer essa criptografia de disco inteiro em HDs externos, pendrives, etc. Mas eu vou achar um meio de fazer isso que funcione em qualquer um dos dois sistemas. Tipo, você encripta um disco, um HD externo, um pendrive, e você pode ler ele tanto no Linux quanto no Windows. Eu vou procurar um meio de a gente fazer isso para gravar um vídeo para vocês também, tá? A gente vai falar um pouco sobre a criptografia em celulares, não abordar tão a fundo assim, até porque eu não sou especialista no assunto, mas eu vou procurar trazer o máximo de informações aqui que eu conseguir dentro da minha capacidade para vocês. Então o sistema iniciou. Aqui a gente... a tela de configurações iniciais do Linux Mint e tal. Se a gente for aqui na ferramenta de disco, a gente vai poder ver que aqui ó, a partição criada com o Lux, que é a ferramenta, o padrão de criptografia do Linux, né? Aqui no final aqui está mostrando que o conteúdo está desbloqueado, porque a gente já digitou aquela primeira senha. E a senha que realmente protege o seu disco é a primeira senha. Sem ela ninguém consegue acessar, tá? E basicamente é isso. Aqui eu não vou, o vídeo já está longo, né? Já passou de 20 minutos, então eu não vou mostrar como que você utiliza o Linux, o que tem nele, o que não tem, etc. Eu tenho um vídeo próximo disso, que é um vídeo onde eu fiz comparações sobre as vantagens de você utilizar um Linux em relação a um sistema Windows pirata, por exemplo, um sistema craqueado. A gente não encoraja a utilização de softwares pirateados, até porque isso envolve risco para sua própria segurança, não só um prejuízo para quem desenvolveu o software, mas sua própria segurança. Então eu fiz um vídeo onde eu incentivo as pessoas a utilizarem Linux, ao invés de utilizar um Windows pirata, por exemplo. Esse vídeo ele mostra bem o funcionamento desse sistema especificamente, que basicamente para o usuário comum é o mesmo sistema da maioria das principais distribuições Linux, né? Ubuntu, Debian, Mint, CentOS. Então eles funcionam basicamente de maneira bem semelhante para o usuário